Graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Graça e paz. Aleluia. Deus é bom. Então, nós estamos, durante todo esse mês de fevereiro, foi ensinado sobre o caráter de Deus. E nós começamos ensinando o caráter e vamos terminar exatamente ensinando essa matéria. Dada a importância, queridos, de conhecermos o caráter do nosso Deus, quantas pessoas são tão enganadas a respeito de quem Deus é, por não conhecê-lo, né? E lá em Provérbios, no capítulo 19, no verso 3, eu quero começar lendo com você esse versículo. Provérbios 19, 3. Aleluia. Salomão, ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha, a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Interessante, não é, que às vezes o homem, ele segue a vida dele do jeito que quer, casa com quem quer, faz o curso que quer, né, vive do jeito que quer, a estutícia dele perverte o caminho dele. Mas sabe, no fundo, a quem ele atribui a culpa é de Deus. Porque tudo é do jeito que Deus quer. Quem já ouviu isso? Tudo é do jeito que Deus quer. E eu quero nessa noite que você entenda que nem tudo é do jeito que Deus quer. Tem muita coisa que é do jeito que você quer. Amém? A maior prova, queridos, que nem tudo é do jeito que Deus quer, é ter cadeiras vazias hoje aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus. Olha o que Ele quer. Que todos os homens sejam salvos. Não só isso, mas que cheguem ao pleno conhecimento dEle e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente só chega ao pleno conhecimento de Deus pela palavra, nunca foi vontade de Deus que alguém nessa hora estivesse assistindo novela da Globo. Aleluia. Mas tem gente que está. Então diga comigo, nem tudo é do jeito que Deus quer. É do jeito que eu quero. E por que você está aqui hoje? Porque você quis. Também se quisesse ficar em casa, Deus não ia pegar você pelo pescoço e trazer. Sabia que não? Mas graças a Deus que você está aqui. Amém? Graças a Deus que você está aqui. Então, a gente precisa entender, porque por conta de conhecimento errado do caráter de Deus, a gente fala algumas coisas, né? É do jeito que Deus quer, ou seja o que Deus quiser, né? Vamos ver no que vai dar. E é sempre assim como se a gente estivesse sempre jogando a responsabilidade para Deus por não conhecer o seu caráter. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus está expressa na palavra. E abra comigo lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 1. Aleluia. Deus é bom. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Bem certinho mesmo. 1 João capítulo 1, verso 1. João aqui está falando da experiência que ele teve quando Jesus veio aqui na terra. E João diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida, gente? Então João está dizendo, olha, nós vimos ele, os nossos olhos viram ele, contemplamos, as nossas mãos apalparam ele, em outras palavras, ele é real. Ele é real. Ele não é produto da imaginação, querido, da religião. Ele é real. Amém? E aí no verso 2, João diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então João vai escrever essa carta agora para anunciar tudo aquilo que ele viu e ouviu a respeito do verbo da vida e aprendeu diretamente com ele, né? E ele diz, olha, no verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem que Jesus deixou quando andou aqui na terra, gente? Lê aí bem alto para mim.
Qual foi a mensagem que Jesus deixou? Deus é, e nele não há nenhuma. Em outras palavras, ele é bom e será sempre bom. E trevas não vêm dele. E sabe, amados, lendo esse versículo, a gente entende que João está querendo dizer o que aprendeu com Jesus. E ele diz assim, sabe, Jesus, eu vou tirar esse brinco, parece que está batendo, não está? Vou tirar. João, ele diz, olha, Jesus deixou uma mensagem quando andou aqui na terra. E a mensagem que ele deixou foi essa, não existe trevas em Deus. Sabe, queridos, e quando um dia Jesus conversando com os discípulos lá em João, Jesus, me parece que os discípulos ainda tinham um pouco de dúvida a respeito do caráter do Pai. E Jesus chega para os discípulos conversando e diz, olha, quer saber de uma coisa? Deixa eu ensinar algo para vocês. Ei, o diabo vem matar, roubar e destruir. Diga, obras das trevas. Mas ele diz, mas eu também vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, sabe? Ei, trevas é trevas, luz é luz. E quando ele diz que em Deus não existe treva nenhuma, deixa eu te dizer, não é Deus que mata, não é Deus que rouba, não é Deus que coloca doença, não é Deus, querido, Deus não é problema para você. Pelo contrário, Ele é a solução para todos os seus problemas. Aleluia! Você sabe que tem muitos cristãos que ainda acreditam que Deus mata, que Deus fere. Eu vou mostrar para você hoje pela palavra que Ele não é assassino. Aleluia. Pelo contrário, Ele é o Deus da vida. E aí a mensagem que Jesus deixou foi exatamente essa, né? Deus não mata, não rouba e não destrói. Deus e o diabo não são colegas. Aleluia. Aleluia. Você sabe, amados, que eu não sei a forma como você aprendeu a respeito do caráter de Deus, mas quando nós conhecemos o caráter de Deus errado, isso compromete o nosso relacionamento com Ele. Porque se você for acreditar que Ele faz coisas ruins, na hora que você estiver passando por coisa ruim, como é que você vai se levantar para resistir ao diabo? Se aquilo você acha que vem dele. E se for vontade de Deus, como é que você vai contra? Não é verdade? Por exemplo, tem gente que acha que doença é da vontade de Deus. Quem já ouviu isso? Não, Deus colocou num leito de enfermidade. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Agora, engraçado que essas pessoas que acreditam que doença é da vontade de Deus vão para o médico. E geralmente procuram o melhor, não procuram o pior. E a minha pergunta é, se é vontade de Deus, por que você não fica doente? Porque ir procurar um médico, você está em contra a vontade do próprio Deus. Sim ou não? Não é uma loucura isso? Então eu vou te dizer que a vontade de Deus para você nem é cura divina. A vontade de Deus para você é perfeita, é que você nunca nem adoeça. Oh, aleluia! Porque pessoas que têm testemunho de cura divina, queridos, eles têm um testemunho, mas vão dizer o que sofreram, né, durante aquela doença, daquela enfermidade, para ser curado. Mas Deus não tem isso para você. A vontade dele é que seu corpo funcione perfeitamente. Amém? E aí a gente começa a entender, né, a respeito de, depois que Jesus andou aqui na terra, que deu testemunho de Deus, que Deus é luz. E eu não sei você, mas tem pessoas que acham que quando está lendo a antiga aliança e a nova, é como se estivesse lendo coisa de Deus diferente. Ah, mas o Deus da antiga aliança era um e da nova é outro. Não. O mesmo Deus da nova aliança é o mesmo Deus da antiga aliança. O negócio, queridos, era que os homens da antiga aliança não tiveram a oportunidade de ver Jesus expressando Deus. E os que tinham na antiga aliança, né, eles não tinham como capturar a essência de Deus. Por quê? Porque tinha algo impedindo. A natureza deles não dava para eles capturar a essência de Deus. Né? Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 1, o escritor de Hebreus diz isso. Havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras. Diga comigo, Deus falava muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas. Não é assim? Amado, uma pessoa
que fala muitas vezes e de muitas maneiras, com várias pessoas, ele quer se tornar conhecido ou ele quer ser um mistério? E por que o povo fica com essa história? Não, porque as coisas de Deus são um mistério. Se Deus falou tanto aos pais, aos profetas, mas ele diz assim, sabe de uma coisa? Nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho. E o Filho é a expressão exata do seu ser. Então, querido Jesus, essa palavra expressão exata significa exatamente figura estampada. Então, quando Jesus andou aqui na terra, ele foi aquela figura estampada, mostrando, Deus é assim. Quando ele curava, ele estava mostrando, Deus cura. Quando ele ressuscitava, ele estava dizendo, Deus é um Deus de vida. Você entende? Quando ele supria, ele estava dizendo, Deus é um Deus de suprimento e não de escassez. Tudo o que ele fazia revelava ao Pai, ao ponto, né, que um dia, João escrevendo a respeito dele, lá no Evangelho de João, João diz assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem nos revelou. Então Jesus veio aqui na terra literalmente revelar Deus, revelar, tornar conhecido, tornar claro, mostrar com clareza quem Deus era. Porque na antiga aliança o povo não conseguia capturar essa essência de bondade de Deus. Mas diga, Jesus revelou o Pai. E o caráter do Pai, queridos, foi um dia Filipe olhou para Jesus e disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, lá em João 14. E aí Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você vem me perguntar, mostra-me o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E eu pergunto, queridos, quem foi que chegou na presença de Jesus para receber algo dele que saiu com aquela necessidade? Ninguém. Quem veio para ser curado, foi curado. Quem veio para ser ressuscitado, foi ressuscitado. Quem veio para ser suprido, foi suprido. Quem veio endemoniado, saiu livre. E era Jesus mostrando a perfeita vontade de Deus. Amém? Então diga comigo, Deus cura, ressuscita, supre, ama, cuida, guarda, protege. Diga, Ele é bom. Aleluia. Amém. E eu estava vendo aqui no dicionário Aurélio, deixa eu te mostrar como é que ele define caráter. O que é caráter? É o conjunto de qualidades boas ou más de alguém. Em outras palavras, uma pessoa de caráter, ou ela é boa ou má. Aurélio não diz assim, é um conjunto de características boas e más, ou seja, quem tem o caráter ruim é ruim, quem tem o caráter bom é bom. Uma pessoa de caráter não pode ser os dois. Uma pessoa de caráter não pode ser bom hoje e ruim amanhã. Entende? Por isso que a gente diz, Deus é bom em todo o tempo. Por quê? Porque Ele é bom ontem, foi ontem, é hoje, vai ser amanhã e eternamente. Porque Ele tem caráter. Aleluia. Eu sei que hoje é uma coisa, queridos, bem rara. Mas eu fui, né, de uma época, sou de uma época, né, aonde quando a gente era criança, né, lá em Campina Grande, no bairro, eu não sei se aconteceu isso com você, de ter uma mercearia perto da sua casa, e o dono da mercearia ainda vender alguma coisa na cadernetinha, sem Pix, sem cheque, sem cartão de débito. Quem é desse tempo? E você chegava na mercearia e dizia, meu pai mandou buscar 1 quilo de arroz. Aí o homem anotava lá, 1 quilo de arroz. Era ou não era? O que fazia você trazer aquilo? A palavra do seu pai. Porque a gente foi de uma época que o homem tinha caráter. Falava e pagava. Hoje em dia, queridos, aonde é que você vê isso? Alguém chegar numa mercearia e mamãe mandou buscar 1 quilo de arroz. Isso não existe. Por quê? Porque ficou tão corrompida a coisa que o povo não tem mais palavra. Por que não tem palavra? Porque não tem caráter. Porque quem tem caráter tem palavra. Por que nós acreditamos na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante, penetrante, eterna, imutável, infalível, incorruptível, digna de toda aceitação. Por quê? Porque Ele tem caráter, logo tem palavra. Se Ele falou, está falado.
Aleluia. Ele não varia. Aí tem gente que é assim, pensa, tudo é do jeito que Deus quer. Se eu estou feliz, foi Deus que quis. Também se eu estou na pindaíba, Deus também quer. Deixa eu te dizer, Deus não é bipolar. Aleluia. Ele é o que Ele é. Amém, gente? Então, o caráter é aquilo que a pessoa é hoje e é amanhã. Tanto na forma de agir como de reagir. Eu não sei, você já conviveu com pessoas que você anda assim pisando em ovos? Você fala com uma pessoa hoje, ela está com um sorriso de Gênesis e Apocalipse, no outro dia passa por você e nem cumprimenta? Já viveu com pessoas assim? Querida, é triste você viver com pessoas assim. Porque uma pessoa dessa, ela não tem caráter. Porque quem tem caráter é o que é hoje, amanhã e para todo sempre. E não importa, se ela está com dinheiro no bolso, ela é do mesmo jeito. Se está lisa, ela é do mesmo jeito. Se comeu, é do mesmo jeito. Se está com fome, é do mesmo jeito. Aleluia. Agora, o que eu gosto aqui é quando ele diz que a pessoa é a mesma, tanto na forma de agir como reagir. Você sabe que, por exemplo, tem gente que, veja o que Aurélio diz, para eu explicar. Caráter é tudo aquilo que você pode atribuir a alguém pela maneira como ele age, fala, faz, reage. E sabe que você pode florear a sua forma de falar, você pode florear ou camuflar a sua forma de agir, ou de fazer alguma coisa, mas ninguém camufla o reagir. Porque quando você está reagindo, o que está dentro sai. É ou não é? E como foi? Qual é a maior prova do caráter de Deus? Deixa eu te dar um exemplo. Quando Deus fez o homem, Deus vinha todos os dias ter comunhão com Adão. Vocês lembram disso? E era comunhão com Adão, até que Deus pediu para eles não fazerem determinada coisa. Eles desobedeceram, né? E Deus tinha dado uma ordem expressa, não coma, né? Do fruto da árvore. E aí a gente sabe, você já sabe a história. Mas você sabe que em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, né? Leia comigo, que vai espelhar aqui. Não escute a palavra sem ler Bíblia, é perigoso. Gênesis 3, 8, aqui foi quando eles já tinham pecado. E a Bíblia diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Espera aí, o homem aqui já havia pecado ou não? E então, o fato de Deus vir do mesmo jeito como ele estava vindo antes de pecar, mostra o quê? Diga, caráter. O que é caráter? É aquilo que não é alterado por nada nem por ninguém. Ei, o fato do homem ter errado não alterou quem Deus é. Quando ele veio, ele permaneceu. A mensagem dele vindo conversar com o homem era dizendo: eu permaneço o mesmo. O que mudou não foi eu para vocês, é de vocês para comigo. Eu sou o mesmo. Diga, Deus é o mesmo. E sabe, querido, nada do que você faça vai alterar quem Deus é. Se você vier para a igreja, Deus é bom. Se não vier, Ele é bom do mesmo jeito. Quem vai ser alterado por isso? Você. Deus não. Se você lê Bíblia, Deus é bom. Se não lê, Ele continua sendo bom. Quem vai ser alterado? Você. Se você ora, Deus é bom. Se não ora, Deus continua no trono. Quem é alterado? Diga, sou eu. Querido, entenda uma coisa, Deus é pleno, inteiro, completo. Quem precisa de ajuste é você. Aleluia. Amém? Então a gente precisa entender isso, queridos, porque nós não alteramos Deus, né, com as nossas atitudes, né? O que você altera com suas atitudes é a sua própria vida. Aí a gente volta para aquele versículo, né? A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que o seu coração se ira, né? E aí termina alterando algumas coisas no curso, e o negócio é o quê? É meu destino. Foi Deus que quis. Quando Deus quiser. E queridos, com essas histórias de não conhecer o caráter de Deus e de usar palavras
e frases já feitas por outros, né? Eu vou te dizer, a igreja tem colocado muita coisa na conta de Deus que Ele não te deve. Aleluia. Amém? E sabe, queridos, quando a gente não conhece alguém, é tão fácil acreditar num relatório mentiroso, é ou não é? Você sabe que talvez alguns de vocês aqui não me conheçam, né? E chegar alguém para falar de mim, a respeito do meu caráter, olha, Rossana é assim, Rossana é assado. Se você não me conhece, querido, sabe que é fácil de você acreditar. Mas se essa mesma pessoa que falou com você for falar com o meu marido, aí é outra história. Por quê? Porque ele me conhece. Você sabe por que a gente acredita tanta coisa a respeito do caráter de Deus que não é verdadeiro? Porque a gente não o conhece como a gente deveria conhecer. Porque quando a gente conhece Ele pela palavra, quando alguém chega para falar mal dele, aí já dá uma, como diz a história, uma agonia em você. Quando o povo começa, Deus quis assim, Deus matou, Deus levou, Deus esfolou, Deus botou no leito de enfermidade, Deus botou na moinha, Deus pesou a mão. Querido, quem conhece o caráter de Deus não aguenta ouvir isso. Só quem não conhece, que escuta, ainda balança a cabeça. É, minha filha, olha, tudo é do jeito que Deus quer. Mas você está aqui para conhecer Deus. Amém? Amém mesmo? E a minha pergunta é, quem foi ensinado aqui que Deus mata? Ninguém foi ensinado que Deus mata? Ah, querido, Deus mata. Eu fui ensinada assim. Era assim, nasceu. Eita, nasceu o filho de fulano. Graças a Deus. Eita, fulano morreu num acidente de moto. Quebrou a cabeça. Deus levou. Não, é ou não é? Aí muitas vezes, querido, seu povo sai, se embriaga, não usa capacete, anda de moto. Quando cai, que quebra a cabeça, morreu, Deus levou. Peraí, quem é o culpado disso? Diga comigo, Deus não mata. Deus não mata. Abre aí comigo em 1 João capítulo 3, vamos ver se Deus mata. 1 João capítulo 3. Aleluia. Eu não sei você, mas eu já ouvi tantas vezes pessoas estar numa situação financeira terrível e chegar e dizer assim, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Amado, eu vou te dizer, Deus só ensina pela palavra. Amém? 1 João 3,15 diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Digo, o assassino não tem vida eterna. Então, se Deus mata, ele tem vida eterna, ele é eterno ou ele não é? Hein, gente? Então, ele não é assassino. Então, diga, ele não mata. Porque quem mata não tem vida eterna. Aleluia. Aleluia. Então, querido, quando alguém morrer, não diga assim, ai, Deus recolheu. Deus recolheu uma florzinha para o seu jardim. Deus não precisa. Ele já fez toda espécie de flor que você possa imaginar, foi Ele que fez. Ele não precisa recolher nenhum aqui, até porque você não é uma flor, você é uma vida. Aleluia. Aleluia. E se Ele quiser flor, Ele sabe onde achar. Aleluia. Glória a Deus, gente. Então a gente vê, né? Quantos já ouviram aqui? Se não vier pelo amor, vem pela dor. Ah, Rossana, mas eu vim na dor. Foi porque olhou para todo lado e não tinha saída. E sabia que só tinha saída nele. Mas podia vir na maior alegria do mundo. Porque com dor e alegre, a única saída é Ele. Aleluia. Amém. Ah, mas olha, Deus coloca na moinha. Isso tudo é coisa que a gente aprende, querido, a respeito de Deus, né? É no estreito, Ele pesa a mão. E sabe, você vai procurar versículo na Bíblia que comprove esse tipo de palavreado para Deus e você não acha.
Porque esse Deus aí que eu falei para você, da moinha, que pesa a mão, que mata, que coloca enfermidade, foi um Deus inventado por homens. Mas esses homens que inventaram não conhecem Bíblia. Aleluia. Quem aqui já fez o rema? Levante a mão. Graças a Deus. Então quem não fez ainda dá tempo de se matricular. Segunda-feira começa as aulas, né? Na verdade amanhã já é a primeira aula e você precisa conhecer mais o caráter de Deus. Vamos para Tiago, capítulo 1. Ah, Rosana, esses versículos tudo eu já conheço. Pois é. Não é porque um versículo que você conhece não torna ele menos poderoso. Ele continua poderoso do mesmo jeito. Às vezes as pessoas pensam que só é poderoso a nova revelação. O versículo que eu nunca ouvi. Deixa eu te dizer, aquele que você escuta todo dia, ele é tão poderoso quanto os outros que você ainda não conhece. Tiago capítulo 1, verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Diga para o irmão que está do seu lado, não se engane. Aí ele vai dizer, em que é que você não vai se enganar? Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Diga, o meu Pai é o Pai das luzes e não das trevas. Aleluia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não varia nem muda. Ele é o mesmo, todo o tempo todo ano. Aleluia. Eternamente. Então, só de você ler esse versículo, dá para a gente começar a perceber algumas coisas do caráter de Deus, né? Fome é uma boa dádiva? É um dom perfeito? Então não é vontade de Deus. Dever a Deus e o mundo é uma boa dádiva? É um dom perfeito? Então, querido, não pode ser vontade de Deus para a sua vida. Câncer é uma boa dádiva? É um dom perfeito? Vocês entendem? Tem coisa que só basta passar na peneira de um versículo. Já dá para a gente saber, amado. Diga, Deus não varia. Nem muda. Ele não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Agora, tem um versículo que você pode dizer, sim, Rosana. Mas tem um versículo na Antiga Aliança que diz que Deus se arrependeu. E você disse que ele não muda, ele não varia. Né? Por isso que eu disse que às vezes você está lendo a Bíblia e parece que o Deus da Nova Aliança é diferente do Deus da Antiga. E eu quero que você vá para lá, em Gênesis, no capítulo 6. Vamos entender direitinho aqui. O que é que esse versículo está querendo dizer? Aleluia. Gênesis capítulo 6, verso 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quem foi que viu isso? Quem? Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Só que, se você for estudar essa palavra aí, arrependeu, no original, é nachan, né? O que significa esse arrependeu? Esse arrependeu não significa que Deus simplesmente, quando viu o homem nessa situação, colocou as mãos na cabeça e disse, Espírito Santo, onde eu estava com a cabeça que eu fiz uma qualidade dessa. Não é esse arrependimento. Essa palavra arrependimento aqui, nachan, significa lamentar, ter compaixão, chorar, lamentar a perda, sentir pesar. Então, quando a gente vai colocar essas qualidades aqui
né? Nessa palavra arrependeu, a Bíblia diz, então Deus lamentou a perda do homem, no que o homem se tornou. Então Deus sentiu um pesar, então Deus chorou, então Deus teve compaixão do homem ter se tornado o que se tornou. Vocês estão entendendo isso? Não é aquele arrependimento de dizer, me arrependi, porque a palavra de Deus não se contradiz. Se a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, e aqui diz que ele se arrependeu, Rosana está contradizendo. Não, esse arrependeu aqui é pesar no coração. É Deus olhar para o homem e chorar e dizer, não é isso que eu tenho para ele. Não foi isso que eu fiz o homem para ser. Ei, Deus fez você para ser imagem e semelhança dele. Ele nunca mudou, o pecado não mudou quem ele é, não, amado. Deus te fez para ser um sucesso. Aleluia. Amém? Então, como é que Deus reage, né, à situação do homem? Lamentando, diga lamentando. Tendo compaixão. Por isso que ele mandou Jesus. Para resolver essa bagunça, queridos, que a gente fez. Né, que o homem fez. E aí a gente precisa entender essas coisas, queridos. Porque tem versículos na Bíblia que se você não tiver um bom conhecimento, você vai achar que Deus é aquilo ali. E pessoas podem provar para você aqui o que a Bíblia está dizendo, né? Porque, por exemplo, quando a gente leu em Tiago, que ele é luz e nele não há variação e que ele não pode mudar, que o caráter de uma pessoa não faz dele bom e ruim, ou ele é bom ou é ruim. Se for ruim, tem um caráter ruim, se for bom, tem um caráter bom. E quando você vê aquele versículo de Isaías 45, vamos lá. Aleluia. Glória a Jesus. Quem ama Jesus aqui? Isaías 45, verso 6. Diz assim: para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Isso é Deus falando. Veja o verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Diga, ui. Diga, e agora? Você entende como é importante você ter um bom dicionário para estudar a Bíblia? Essa palavra crio aqui é bará. Essa palavra formo é yatsá. Mas o criar é bará. O que é bará? O que significa bará? Criar recortando. Criar esculpindo. É a mesma palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 1, quando diz assim, e criou Deus os céus e a terra. Aquela palavra ali, criar, é bará. O que foi que Deus fez ali? As trevas estavam sobre a face do abismo e Deus disse, haja luz. Não foi assim? Então, quando ele está criando a luz ali, esse bará é recortar, é criar recortando. Deixa eu te dar um exemplo bem simples, né? Você pega uma folha de papel ofício e pega uma tesoura e pega aquela folha de papel e faz um coração nela. Na hora que você está fazendo aquele coração, depois do coração feito, não fica folha fora? Isso é bará, é criar bará. É você fazer um coração nesse sentido de criar. Como é que eu crio? Eu crio recortando, deixando coisas fora. Então, esse criar aqui nesse versículo é exatamente isso. É Deus dizendo assim, eu formo a luz e deixo fora as trevas. Olha a diferença. Eu faço a paz e deixo fora o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Muda ou não muda completamente? Mas vocês sabem que quem não estuda a respeito do original, da raiz hebraica, simplesmente quer colocar, não, mas Deus faz o bem, Deus faz o mal, Deus cria luz e cria treva, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. E eu vou te dizer, só porque Ele é Deus e soberano, Ele não pode ser ruim. Aleluia. Aleluia. Então, grifa essa palavra, crio aí,
escreve na tua Bíblia, bara, e vai estudar o que significa bara, que é criar recortando, esculpindo. Amém, gente? Então a gente precisa entender essas coisas, né? Para a gente não... por exemplo, quando alguém pega um pedaço de madeira e vai esculpir uma imagem ou alguma coisa naquele pedaço de madeira, aquilo ali é bará. Ele está criando algo, mas está deixando muita coisa fora. Isso é bará. Por isso que ele diz, né? Eu formo a luz e bará, deixo fora as trevas. Amém, gente? E aí a gente precisa, queridos, entender que é para a gente não ficar distorcendo o caráter de Deus por causa de coisas. E eu vou dizer de novo, a palavra de Deus não se contradiz. Ela é o que é. Amém? Então, a gente precisa estudar mais realmente sobre o caráter de Deus, que é para a gente aprender realmente quem Ele é, mas eu quero que você saia daqui entendendo, Ele é bom. Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus de saúde, Ele é um Deus de abundância, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de tudo de bom.com. Amém? E o que for fora disso, atribua à pessoa certa. Né? O diabo mata, rouba e destrói. Vamos lá para Tiago, capítulo 3. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 3, verso 11. Olha o que aqui Tiago diz aqui. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O que você acha? Tem uma fonte, a minha pergunta é, Deus é a tua fonte? Dele pode jorrar o que é bom e o que é ruim? De jeito nenhum. Amém? Aí ele diz no verso 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aleluia. E a gente entende, sabe, queridos, que Ele é o autor da vida. É por isso que a gente tem tanta convicção de que Ele não mata, porque a fonte da vida não é a fonte da morte. Né? A fonte que te fez com o corpo para funcionar perfeitamente. Ele não ia te fazer com o corpo para funcionar perfeitamente, depois vai lá e coloca uma doença para você sofrer, deixar seu dinheiro todinho na farmácia. Entende, queridos? Não, amados. A gente tem que definir, né, quem Deus é e quem Ele não é. Porque quando você tem convicção que algo não vem dele, você se posiciona. É por isso que Paulo diz aquilo, lá em Romanos, quando ele diz assim, não se conforme e se transforme. Lá em Coríntios, no capítulo 3, quando vai falar do ministério do Espírito Santo, Coríntios 3,18, ele diz assim, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados em sua própria imagem. Entende? Quando Paulo diz, não se conforme, se transforma, aí ele vai dizer em Coríntios, como é que você se transforma? Se transforma contemplando como por espelho. O que é o espelho? Diga a palavra. Então, quando você se contempla na palavra, no espelho da palavra, você é transformado em sua própria imagem. Sabe, querida, a gente não está aqui para viver de fora para dentro, a gente vive de dentro para fora. Agora vamos se contemplar na palavra e ser transformado de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. E aí, quanto mais a gente se contempla na palavra, sabendo quem nós somos, o que temos, o que podemos, mais parecido com Ele ficamos. E eu vou te dizer, não existe relato na Bíblia que faltou nada para Jesus aqui na terra. Não existe relato na Bíblia que Ele adoeceu. Não existe relato na Bíblia que Ele teve uma unha encravada. Não existe. E você pode ser transformado na própria imagem dEle, contemplando o que a Bíblia diz ao seu respeito. Aleluia. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 33. Vamos já encerrar. Deus é bom. Oh, glória a Deus.
Sabe, eu fico imaginando, queridos, quando pessoas ficam com coisa a respeito do caráter de Deus, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, Deus me colocou uma doença para eu ir para o hospital evangelizar. Meu amigo, será que você não poderia ir em perfeita saúde e evangelizar? Você não precisa entrar num hospital doente para evangelizar. Vá saudável, curado e dê testemunho da sua... Eu estou aqui perfeito, curado, saudável, porque Deus é bom. E eu vim trazer essa vida para você. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E aqui em Êxodo, no capítulo 33, Moisés estava pedindo a Deus para ver a glória dele, né? Verso 18, Êxodo 33, verso 18. Então Moisés disse ao Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E no verso 19, é Deus respondendo a Moisés. Então, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Meu Deus do céu. Moisés pediu para ver o que, gente? O quê? E o que foi que Deus disse? Tudo bem, eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade. Então a glória de Deus consiste no tanto que Ele é bom. A glória de Deus é a bondade dEle para conosco, querido. Essa é a glória de Deus. Senhor, me mostra a tua glória. Ele disse, tudo bem, vou passar diante de você toda minha bondade. Oh, aleluia. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, ei, Deus é bom. Aleluia. E se alguém vier falar, querido, que ele não é tão bom assim como diz, diga para ele, você chegou atrasado. Aleluia. Aleluia. E sabe, a gente precisa, mas aí às vezes as pessoas dizem assim, Rossana, e a permissão de Deus? Né? Porque tem coisas que acontecem, né? Porque ele permite. E a permissão dele, ele não permitiu o diabo atanasar a vida de Jó. Porque, queridos, é muito interessante que para alguns religiosos, Jó, olha, fale mal de Jesus, mas não fale de Jó. Né? Porque Jó é como se fosse o exemplo mor da Bíblia. Mas eu vou te dizer, eu não sei se você já viu, que Jó não está na galeria dos heróis da fé. O nome dele não está em Hebreus 11. Logo mostra que ele não foi aprovado no quesito fé. Aleluia. Vocês ficaram quietos agora. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Ele não está lá, amado. Aleluia. Entende? Mas, Rossana, mas Deus permite, existem permissões. E eu vou te dizer, a permissão de Deus em determinadas áreas, que o povo fala tanto, Ele permite, está sempre ligado, queridos, aos princípios que Ele mesmo criou. Por exemplo, vocês lembram quando Deus fez o homem? E Deus disse assim, domine sobre toda a terra, domine sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quem lembra disso? Domine, Deus disse domine, e é muito interessante que no versículo de domínio ele disse, domine sobre os animais que rastejam sobre a terra, sim ou não? Beleza, aí quando chega no capítulo 3 de Gênesis, quem vem conversar com Eva? Hein? O diabo é espírito, para ele agir na terra ele precisa de um corpo, e ele pegou o corpo da serpente. Eu pergunto, o que é que a serpente se não for um ser que rasteja sobre a terra? E Deus disse, né? Disse o que para ela? Qual foi a ordem que Deus deu? Hein? Deus é onisciente, sim ou não? Onipresente, onipotente, onividente, onitudo. Quando a serpente se aproximou de Eva para conversar, ter um papinho com Eva, Deus viu ou não viu? Estava lá ou não estava?
Ou presenciou tudo ou não presenciou? Por que ele não interviu? Hein? Porque deixa eu te dizer uma coisa, daquela conversa estava dependendo a vida de Jesus. Daquela conversa estava dependendo a crucificação do Filho. Sim ou não? E por que Deus não interviu? Rosana, Deus permitiu que o homem pecasse? Querido, Deus só trabalha dentro dos princípios da legalidade que Ele mesmo criou. Se Ele deu domínio a ela e disse sobre os répteis que rastejam na terra, quem tinha que dominar aquela situação era ela. Não era Ele que ia lá fazer por ela. E deixa eu te dizer, aquilo que Deus deixou para você fazer, você faz. Aleluia. Aleluia. Aí Deus deixou você para ser guiado pelo Espírito Santo, sim ou não? Aí você vai, né, algumas moças conhecem um rapaz, o rapaz é mau filho, não respeita pai e mãe, acorda meio-dia, não quer fazer nada da vida, não estuda, não faz nada, e às vezes fica a moça, ô Senhor, fale comigo, minha filha. Será que ele não está gritando? Quer o quê? O espetacular, que Jesus apareça de vermelho, abra um buraco no quarto, e Jesus desça de vermelho e diz, ei, não case, não, querida. Mas sabe, mesmo diante de todas essas situações, casa. E Deus deu o livre-arbítrio para você, sim ou não? Aí o casamento não vale uma ruela. Daqui a pouco se separa. Ah, tudo é do jeito que Deus quer. É o meu destino, porque Deus permitiu. Permitiu o quê? Não foi você que quis, não. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E colocando na conta de Deus tudo que faz de errado. Mas Ele não já deixou a forma certa de fazer, por que não está fazendo? Aleluia. Aleluia. Crente assistindo novela da Globo e quer que o casamento dê certo. Não foi Globo que criou o casamento. Logo, não tem autoridade para dizer como é que funciona. Mas a Bíblia tem. Aleluia. Aí depois que dá com os burros na água, foi Deus que quis, Deus permitiu, é meu destino. Querido, pelo amor de Deus, puxa a responsabilidade para você, vai estudar sobre o caráter de Deus, entra dentro dos princípios dele e você vai ser o sucesso que ele chamou você para ser. Porque você nasceu para a sua vida glorificar ele. Aleluia. Amém? Amém mesmo? Então Deus permitiu. Deus permitiu. Meu Deus do céu. E aí às vezes está colocando, querido, o caráter de Deus, né, em jogo de algumas coisas. E a gente não pode fazer isso. Vamos sair daqui entendendo, né, que o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E você é a imagem e semelhança dele. Amém? Último versículo. Tiago capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Então tudo que não for bom, agradável, perfeito, tudo que não for do Pai das luzes, boa dádiva, dom perfeito, se posiciona e não aceita. Tiago 1,13. Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado diga, eu sou o tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Diga, Deus não tenta ninguém. Diga, Deus não coloca o mal na vida de ninguém. Deixa eu ler esse versículo para você na mensagem. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau e dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso.
E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. Bíblia. A mensagem. Quer ouvir de novo? Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau e dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é uma decisão nossa. E culpar a Deus é malandragem. Então vamos deixar de ser malandro. Né? Porque Deus quis. Aleluia! Quando você estiver, sabe, querido, na plenitude, naquela estatura de varão perfeito, andando aqui na terra em amor, como a gente ouviu, né, quinta-feira, desfrutando da bondade de Deus, pingando ouro, sendo generoso, em plena saúde, com um casamento maravilhoso, filhos, mulheres, riqueza na sua casa, prosperidade, tudo te indo bem. Aí tu diz assim: é culpa de Deus. Porque Deus está procurando alguém para se gabar nele. Aleluia, não para culpar ele. Glória a Deus, tem alguém aqui pronto para isso? Aleluia. Glória a Jesus. Acabou, né? Aprenderam alguma coisa? Aleluia. Deus é bom ou não é? Ele é bom e paga bem, queridos.